O som das ondas batendo nas rochas foi abafado pelo barulho do meu coração, despedaçando dentro do peito. Ali, parada na porta da nossa casa de praia, com meus 2 filhos ao meu lado, encarei a cena que mudaria para sempre o rumo da minha existência. Tiago, meu companheiro de 15 anos, beijava apaixonadamente Renata, sua gerente de marketing, no sofá que escolhemos juntos no início do nosso casamento. Juliana Moraes, 37 anos, professora universitária respeitada, esposa dedicada, mãe amorosa. Em questão de segundos, esses rótulos pareciam não mais me pertencer. Restava apenas uma mulher traída, congelada na soleira da porta de sua própria casa de veraneio, com 2 crianças confusas segurando suas mãos. O plano era simples e romântico. Surpreender meu marido com uma visita inesperada em plena quinta-feira. Peguei Murilo, meu filho de 12 anos, e Lívia, de apenas 8, mais cedo na escola. Inventei uma história sobre um dia especial em família. Joguei as malas no porta-malas do carro e dirigimos 3 horas até Ubatuba, cantando músicas e imaginando a cara de felicidade que Tiago faria ao nos ver chegando de surpresa. A ironia amarga não me escapa agora. A surpresa foi inteiramente minha. O instinto maternal falou mais alto naquele momento. Com um movimento rápido, virei-me para as crianças, bloqueando parcialmente a visão delas e sussurrando com uma firmeza que não sabia possuir. Voltem para o carro agora. Murilo, sempre perceptivo, captou imediatamente que algo estava errado. Seus olhos escuros, tão parecidos com os do pai, arregalaram-se em compreensão silenciosa. Lívia, ainda inocente demais para entender, começou a protestar, querendo correr para abraçar o pai. Papai está ocupado com o trabalho. Vamos fazer outra surpresa. Menti, engolindo as lágrimas que ameaçavam denunciar meu estado. Empurrei suavemente meus filhos de volta para o carro estacionado, minhas pernas movendo-se automaticamente, enquanto minha mente processava fragmentos da cena que acabara de testemunhar. O copo de vinho na mesa de centro, a camisa de Tiago jogada no chão, a música baixa que costumávamos dançar nos nossos aniversários de casamento. Dentro do carro, com as crianças seguras nos bancos traseiros, permiti que uma única lágrima escorresse antes de secá-la com determinação. O choro viria depois, quando estivesse sozinha. Naquele momento, precisava ser forte pelos meus filhos e, principalmente, por mim mesma. Mãe, por que estamos indo embora? O que aconteceu? Perguntou Murilo, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. Olhei pelo retrovisor e vi seus olhos preocupados. Como explicar a uma criança que seu herói, seu pai, acabara de destruir tudo o que construímos? Como protegê-lo da dor que eu mesma mal conseguia suportar? Houve uma mudança de planos, respondi, surpreendentemente calma. Vamos para um lugar especial antes. E depois decidimos o que fazer. Dirigi automaticamente, como se uma outra Juliana estivesse no controle. Uma versão mais forte e decidida de mim mesma. Essa Juliana sabia exatamente para onde ir e o que fazer. Enquanto a Juliana frágil e traída chorava silenciosamente em algum canto da minha mente, a Juliana sobrevivente tomava as rédeas da situação. A pousada Recanto das Conchas ficava a ti apenas 20 minutos da nossa casa de praia. Era um lugar discreto, aconchegante e, o mais importante naquele momento, desconhecido por Tiago. Fizemos o check-in rapidamente. Inventei uma história sobre querer surpreender meu marido no dia seguinte e logo estávamos acomodados em um quarto simples com vista para o mar. Crianças, que tal um lanche e depois exploramos a praia aqui perto? Sugeri, tentando criar uma normalidade que estava longe de sentir. Enquanto eles comiam sanduíches e discutiam animadamente sobre construir castelos de areia, peguei meu celular e mandei 2 mensagens cruciais. Uma para minha mãe, Berenice, minha rocha e confidente, e outra para Otávio, meu melhor amigo e, convenientemente, um excelente advogado especializado em direito familiar e empresarial. Preciso de você. Emergência. Estou com as crianças. Tiago me traiu. Me liga quando puder falar em particular. As mensagens eram quase idênticas, diretas e sem espaço para interpretações. O telefone tocou menos de 3 minutos depois. Era minha mãe, a voz carregada de preocupação. Filha, onde você está?
Está segura? Afastei-me para o banheiro, fechei a porta e finalmente permiti que minha voz tremesse. Mãe, acabei de ver Tiago com outra mulher na nossa casa de praia. Com a Renata, aquela gerente dele. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 1 segundo, antes que minha mãe, com sua sabedoria de 65 anos de vida, respondesse. Juliana, escute bem. Você é muito mais forte do que imagina. Não tome nenhuma decisão agora, no calor da emoção. Cuide das crianças, descanse e amanhã conversamos sobre os próximos passos. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Depois de colocar as crianças para dormir, inventando uma história sobre uma aventura surpresa, sentei-me na varanda do quarto observando o Piémont do mar. O celular vibrou diversas vezes. Tiago provavelmente percebendo que algo estava errado, quando não atendi suas ligações para o boa noite habitual com as crianças. Desliguei o aparelho. Não estava pronta para confrontá-lo. Na escuridão daquela varanda, com o som das ondas como única companhia, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que, a princípio, parecia apenas um devaneio de uma mulher magoada, mas que, com o passar das horas, ganhava contornos de um plano elaborado. Tiago não conhecia realmente a mulher com quem se casou. Durante anos, fui a esposa perfeita, a mãe exemplar, a companheira que abriu mão de sonhos próprios para apoiar os dele. Mas antes de ser esposa de Tiago, eu era Juliana Moraes, neta de um dos maiores empresários do setor hoteleiro do litoral paulista. O avô que me deixou como herança, não apenas valores morais sólidos, mas também a propriedade legal do Resort Mirante Atlântico. O mesmo resort que Tiago acreditava ser sua maior conquista profissional, sem jamais saber que os documentos que assinara anos atrás continham cláusulas que ele nunca se deu ao trabalho de ler completamente. De onde você é? Já sentiu aquela sensação de clareza absoluta que vem quando perdemos tudo? Naquela varanda, enquanto as ondas batiam nas rochas abaixo, percebi que nunca estive realmente desamparada. Tinha minha família, minha inteligência, meu trabalho e agora tinha também um propósito: mostrar a Tiago Vasconcelos exatamente quem era a mulher que ele escolheu trair. O amanhecer me encontrou com os olhos abertos, fitando o teto desconhecido da pousada. Não tinha dormido mais que 2 horas fragmentadas, intercaladas com pensamentos turbulentos e lágrimas silenciosas. Ao meu lado, Murilo e Lívia dormiam profundamente, alheios à tempestade que se formava dentro de mim. Levantei-me com cuidado para não acordá-los e caminhei até a janela. A praia estava deserta àquela hora, com o sol nascente pintando o horizonte de tons alaranjados. Engraçado como o mundo continuava girando, indiferente ao fato de que meu casamento acabara de desmoronar. Meu celular, que religara ao despertar, vibrou com uma nova mensagem. Otávio finalmente respondera. Estou a caminho de Ubatuba. Chego em 3 horas. Não fale com Tiago até conversarmos. Senti uma onda de gratidão. Otávio Quintana não era apenas meu melhor amigo desde a faculdade, mas também o tipo de pessoa que largava tudo para estar ao lado de quem precisava. Como advogado, ele representava a racionalidade que me faltava naquele momento. As crianças acordaram pouco depois, animadas com a aventura surpresa que eu inventara na noite anterior. Preparei o melhor sorriso que consegui e as levei para tomar café da manhã no restaurante da pousada. Enquanto comiam panquecas e discutiam sobre qual praia explorar primeiro, minha mente trabalhava em múltiplas direções. Mamãe, por que você está com essa cara estranha? Perguntou Lívia, interrompendo meus pensamentos. Seus olhos grandes e curiosos me estudavam com aquela percepção aguçada que só as crianças possuem. Estou apenas pensando no quanto amo vocês, respondi, segurando sua mãozinha sobre a mesa. Não era mentira, apenas uma fração da verdade tumultuada que me consumia. Murilo, mais perceptivo que a irmã, mantinha-se em silêncio observador. Aos 12 anos, ele já compreendia que algo sério estava acontecendo, mas respeitava meu espaço, demonstrando uma maturidade que partia meu coração. Em algum momento, precisaria conversar honestamente com ele. Após o café, sugeri uma caminhada na praia. O movimento físico sempre me ajudava a organizar os pensamentos, e as crianças precisavam gastar energia. Enquanto corriam à frente,
perseguindo ondas e coletando conchinhas, me permiti finalmente processar o que havia testemunhado. 15 anos, uma década e meia construindo uma vida com Tiago. O namoro na universidade, o casamento simples, mas cheio de sonhos, o nascimento dos filhos, as dificuldades financeiras iniciais, a ascensão profissional dele, os sacrifícios que fiz pela família. Tudo isso passava como um filme em minha mente enquanto meus pés afundavam na areia úmida. E Renata, a mulher que contratamos juntos há 2 anos para o resort, jovem, ambiciosa, eficiente. Quantas vezes a recebemos em nossa casa para jantares de negócios? Quantas vezes conversamos sobre estratégias de marketing, enquanto ela olhava para meu marido com aqueles olhos que eu, ingenuamente, interpretei como admiração profissional. Meu telefone vibrou no bolso. Era Tiago, pela 10ª vez desde a manhã. Deslizei o dedo para rejeitar a chamada. Ainda não estava pronta. O que diria? Como colocaria em palavras a devastação que sentia? Como questionaria cada momento que passamos juntos, agora manchado pela dúvida? Há quanto tempo durava aquela traição? A voz de Otávio me tirou do transe. Ju, aqui! Virei-me para vê-lo caminhando em minha direção na praia, com seus óculos escuros e a pasta de couro que carregava para todo lugar. Típico de Otávio manter a formalidade mesmo à beira-mar. Um sorriso involuntário surgiu em meus lábios pela primeira vez em 24 horas. Crianças, olhem quem está aqui. Tio Otávio veio nos visitar. Chamei, tentando soar animada. Murilo e Lívia correram para ali abraçá-lo. Sempre adoraram Otávio, que os mimava com presentes e histórias elaboradas sobre seus casos jurídicos, adaptadas para ouvidos infantis, claro. Que surpresa incrível encontrá-los aqui! Exclamou ele, entrando na narrativa que eu construíra para as crianças. Vieram aproveitar esse dia maravilhoso? Estamos numa aventura surpresa, tio Otávio, explicou Lívia entusiasticamente. É mesmo? Que sorte a minha encontrá-los! Sabem de uma coisa? Ouvi falar que tem uma sorveteria incrível aqui perto. Que tal irmos investigar? Sugeriu ele, piscando para mim discretamente. Entendi imediatamente sua intenção. Precisávamos conversar a sós, e as crianças estariam adequadamente distraídas com sorvete. Na sorveteria, instalamos as crianças em uma mesa com vista para o mar e nos afastamos ligeiramente, mantendo-os ao alcance da visão. O que aconteceu exatamente? Perguntou Otávio, seu tom profissional misturado com genuína preocupação. Relatei os eventos da tarde anterior, cada detalhe doloroso que ficara gravado em minha memória. A expressão dele permaneceu neutra, mas notei o maxilar tenso, sinal de que estava contendo sua indignação. Você tem certeza absoluta do que viu? Não há possibilidade de interpretação equivocada? A menos que exista uma nova modalidade de reunião de negócios que envolva beijos apaixonados e roupas pelo chão, tenho certeza, respondi com amargura. Ele assentiu gravemente. E agora? O que você quer fazer? Divórcio imediato? A palavra divórcio ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Era a conclusão lógica, claro, mas algo dentro de mim hesitava. Não por esperança de reconciliação ou por medo de ficar sozinha. Era algo mais complexo, mais profundo. Quero justiça, Otávio. Não apenas para mim, mas para meus filhos. 15 anos da minha vida não podem terminar com ele simplesmente seguindo em frente com aquela mulher, vivendo no conforto construído com meu sacrifício também. Otávio me estudou por um momento, seus olhos revelando compreensão. Conhecíamos-nos há tempo suficiente para ele reconhecer o tom em minha voz. Qual é a situação legal do resort? Perguntou ele, surpreendendo-me com a mudança de assunto. Por que pergunta isso agora? Porque conheço aquele olhar, Ju. Você não está pensando apenas em separação? Está pensando em algo maior? Sorri levemente. Ele realmente me conhecia. O resort Mirante Atlântico era do meu avô. Quando faleceu, deixou para mim, sua única neta. Na época, Tiago e eu estávamos começando a vida juntos. O resort estava quase falido. Precisava de investimento e administração competente. Tiago assumiu o comando. Trouxe o lugar de volta à vida. Foi um trabalho brilhante, devo admitir. Mas legalmente a propriedade continua sua? Insistiu Otávio, seu instinto jurídico ativado. Sim e não. Quando ele começou a administrar, fizemos um acordo. Eu transferi 49% para ele
mantendo 51%. Mas há uma cláusula interessante que meu avô insistiu em incluir no testamento e que mantive nos documentos posteriores. Em caso de conduta que prejudique a família ou os negócios, posso revogar a participação dele. Na época, parecia apenas formalidade. O rosto de Otávio se iluminou com aquela expressão que reservava para momentos de revelação jurídica. Você tem os documentos? No cofre do apartamento em Icaraí. Por quê? Porque, minha querida amiga, acho que seu avô era mais sábio do que imaginávamos. Essa cláusula pode ser nossa chave. Naquele momento, Lívia gritou alegremente, chamando nossa atenção. Ela havia derrubado sorvete na camisa e Murilo tentava ajudá-la a limpar. Ambos rindo da confusão. A cena me atingiu com força inesperada. Aquelas crianças, meus tesouros, mereciam mais que crescer em meio a um divórcio amargo. Mereciam ver sua mãe enfrentar a adversidade com dignidade e força. Mereciam aprender que trair a confiança de alguém tem consequências. Otávio, preciso da sua ajuda. Não quero apenas me divorciar. Quero fazer isso da maneira certa, preservando não só meus direitos e os das crianças, mas também minha dignidade. Ele assentiu, colocando uma mão sobre meu ombro. Estou com você. Vamos planejar cada passo cuidadosamente. Voltamos para a pousada com as crianças e, enquanto elas assistiam televisão, Otávio e eu nos sentamos na varanda para estruturar o que seria não apenas minha separação, mas minha transformação. Primeiro precisamos documentar tudo: as finanças, os bens, a situação atual do resort. Depois investigar discretamente. Tenho alguns contatos que podem ajudar, explicou ele. Investigar o quê, exatamente? Tudo. Há quanto tempo dura o caso? Se existe desvio de recursos da empresa? Se há outros segredos que desconhecemos? Informação é poder, Juliana. E no seu caso, pode ser a diferença entre um divórcio comum e uma verdadeira reivindicação do que é seu por direito. A menção a desvio de recursos acendeu uma luz em minha mente. Nos últimos meses, Tiago andava evasivo sobre alguns investimentos do resort. Mencionou expansão, novas propriedades, mas nunca mostrou documentação específica quando perguntei. Na época, atribuía sua habitual independência em assuntos profissionais. Agora, uma nova possibilidade se apresentava. Acha mesmo que ele poderia estar desviando dinheiro? Perguntei, a voz trêmula com a possibilidade de uma traição ainda mais profunda. Não sei, mas é nossa obrigação verificar. Traição emocional raramente vem isolada. Quem trai a confiança em uma área frequentemente, o faz em outras. Assentindo lentamente, senti uma determinação crescer dentro de mim, substituindo gradualmente o choque e a dor. Não seria apenas uma vítima nesta história. Seria a protagonista da minha própria redenção. Meu telefone vibrou novamente. Tiago pela 15ª vez. Desta vez, uma mensagem de texto acompanhava a chamada perdida. Juliana, estou preocupado. Onde você está com as crianças? Por favor, responda. Mostrei a Otávio, que ponderou por um momento. Responda algo vago. Não queremos que ele suspeite de nada ainda. Diga que levou as crianças para visitar sua mãe e que precisa de um tempo para pensar. Segui seu conselho, digitando uma resposta curta que não revelava minha localização real. A resposta de Tiago foi imediata. Pensar sobre o quê? Aconteceu algo? A audácia me deixou sem fôlego. Ele realmente acreditava que eu não sabia? Ou estava apenas fingindo, testando o terreno para ver quanto eu descobrira? Não responda mais, aconselhou Otávio. Deixe-o na dúvida. A incerteza é um poderoso motivador. Quando as crianças finalmente dormiram, Otávio e eu continuamos nossa conversa estratégica. Além de advogado brilhante, ele era amigo leal o suficiente para passar a noite planejando meus próximos passos. Estabelecemos um cronograma. 2 semanas para reunir evidências e documentação, mais uma para preparar a confrontação legal. E quanto às crianças? Perguntei, a preocupação mais pesada em meu coração. Elas são nossa prioridade absoluta. Cada ação deve considerar o impacto emocional sobre elas. Mas lembre-se, Juliana, crianças são resilientes e vê-la forte, defendendo o que é justo, será uma lição mais valiosa que qualquer proteção artificial. Quando Otávio partiu no dia seguinte, levando consigo uma lista de documentos para obter e contatos para acionar,
Senti uma estranha calma me envolver. A dor continuava lá, pulsando sob a superfície, mas agora acompanhada por um sentimento novo, propósito. Liguei para minha mãe, explicando parte do plano. Berenice Campos sempre foi minha fortaleza, uma mulher que criou 3 filhos sozinha após ficar viúva jovem. Sua aprovação significava muito. Tenha cuidado, filha. Vingança é um prato que se come frio, mas pode deixar um gosto amargo se consumido incorretamente, advertiu ela, sempre sábia. Não é vingança, mãe, é justiça e lição. Para mim, para ele, para meus filhos. Naquela tarde, aluguei um carro para substituir o meu, facilmente reconhecível por Tiago. Levei as crianças para o shopping em outra cidade, comprei roupas e itens essenciais para alguns dias e expliquei que ficaríamos em uma mini-férias surpresa. E papai? Perguntou Murilo, finalmente verbalizando a dúvida que certamente o consumia. Sentamos em um café tranquilo e, pela primeira vez, falei uma verdade parcial. Papai e eu precisamos de um tempo para resolver algumas coisas importantes. Adultos, às vezes, precisam de espaço para pensar. Mas isso não muda o quanto amamos vocês. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, estudaram meu rosto por longos segundos antes de assentir. É por causa do trabalho dele de novo? Ele sempre está ocupado. A percepção da criança me surpreendeu. Quantas vezes Tiago havia cancelado programas familiares pelo trabalho? Quantas dessas ocasiões envolviam Renata? Sim, em parte é sobre o trabalho, mas também sobre responsabilidade e confiança. Um dia, quando você for mais velho, conversaremos mais sobre isso. Nas 2 semanas seguintes, transformei-me em uma investigadora da minha própria vida. Com a ajuda de Otávio e de um investigador particular recomendado por ele, descobri mais que apenas um caso. Encontrei evidências de transferências financeiras suspeitas, reuniões de negócios em hotéis caros e planos para uma possível expansão do resort que excluía completamente minha participação. A traição era mais profunda e calculada do que imaginei inicialmente. E, para minha surpresa, descobri que o irmão mais velho de Tiago, Jonas, também suspeitava das atividades do caçula. Um contato discreto com ele revelou um aliado inesperado, alguém que valorizava a ética nos negócios acima dos laços familiares. Enquanto as peças se encaixavam, uma ideia tomou forma em minha mente. O aniversário de Tiago se aproximava. Tradicionalmente, fazíamos uma celebração na casa de praia. Este ano não seria exceção, mas a surpresa que eu planejava era bem diferente daquelas de anos anteriores. À medida que o aniversário de Tiago se aproximava, minha estratégia ganhava forma e solidez. O plano exigia precisão milimétrica, timing perfeito e, acima de tudo, controle emocional absoluto. Não poderia ser apenas uma explosão de raiva acumulada. Precisaria ser um cheque-mate empresarial e pessoal. Durante as 3 semanas que me separaram daquele fatídico dia na casa de praia, mergulhei profundamente nos meandros financeiros do Resort Mirante Atlântico. Cada número, cada transação, cada contrato foi analisado com lupa. O que descobri ultrapassou minhas piores suspeitas. Numa tarde particularmente reveladora, me reuni com Otávio no escritório discreto que ele mantinha em Niterói. As crianças estavam com minha mãe, permitindo-me dedicação total àquela investigação que se tornara quase obsessiva. Olha isso, apontou Otávio para um documento em sua tela. Nos últimos 18 meses, Tiago autorizou transferências para uma empresa chamada Horizonte Investimentos, totalizando quase 2 milhões de reais. E o que tem de errado nisso? Poderia ser um investimento legítimo do resort. Questionei, ainda relutante em aceitar a extensão da traição. O problema, Juliana, é que a Horizonte Investimentos não existe. Ou melhor, existe apenas no papel. É uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman. E adivinha quem é o beneficiário final? Meu coração acelerou. Tiago? Quase. A empresa está no nome de Eduardo Duarte. Duarte? Como Renata Duarte? Perguntei, conectando os pontos. Exatamente. Eduardo é irmão dela. Um laranja perfeito, sem conexão direta com Tiago, mas conectado à amante. Clássico esquema de desvio. Engoli em seco, sentindo uma mistura tóxica de náusea e raiva se formando em meu estômago. Não bastava a traição emocional.
Havia também roubo financeiro. Dinheiro que deveria garantir o futuro dos nossos filhos. O patrimônio que construímos juntos estava sendo desviado para, provavelmente, financiar um futuro com aquela mulher. Tem mais, continuou Otávio, deslizando alguns papéis em minha direção. Encontramos e-mails bastante explícitos. Hesitei antes de pegar as folhas impressas. Uma parte de mim queria preservar alguma ignorância, algum espaço onde pudesse, talvez, duvidar da magnitude daquela traição. Mas a Juliana determinada, aquela que nascera na varanda da pousada, observando o mar, sabia que precisava encarar cada detalhe sórdido. Os e-mails datavam de mais de um ano. Falavam não apenas do relacionamento, mas de planos concretos. Uma casa em Portugal, investimentos conjuntos, até mesmo menções a começar uma nova vida longe de tudo, longe de mim, longe dos filhos que Tiago dizia amar incondicionalmente. Quando planejavam fazer isso? Perguntei, a voz trêmula apesar de meus esforços para mantê-la firme. Pelo que entendi das mensagens, após o aniversário de 40 anos dele, algo sobre começar uma nova década com o pé direito. Ri sem humor. O aniversário de 40 anos. Aquele mesmo que se aproximava. A data para a qual eu planejava minha própria surpresa. O universo tem um senso de humor peculiar, não? Comentei, secando uma lágrima solitária, que escapou contra minha vontade. Ju, você está bem? Podemos parar se quiser, ofereceu Otávio, sua mão pousando gentilmente sobre a minha. Não, preciso ver tudo, cada detalhe. A dor agora é o preço da libertação depois. Continuamos nossa investigação, descobrindo uma teia complexa de mentiras e desvios. Tiago, o homem que eu acreditava conhecer intimamente após 15 anos, revelava-se um estranho, um manipulador habilidoso que construíra uma fachada perfeita enquanto minava as fundações do nosso casamento e patrimônio. No dia seguinte, reuni-me secretamente com Jonas Vasconcelos, o irmão mais velho de Tiago. O encontro aconteceu em um café discreto em São Paulo, longe dos olhos curiosos de conhecidos mútuos. Sempre soube que meu irmão tinha seus defeitos, mas isso, comentou Jonas, após eu compartilhar algumas das descobertas cuidadosamente selecionadas. É indesculpável, Juliana. Jonas, ao contrário do irmão, construíra sua carreira com ética inabalável. Era conhecido no mercado como um homem de palavra, alguém cuja integridade vinha antes do lucro. Nossa relação sempre fora cordial, porém distante. Os laços familiares que nos uniam eram apenas por casamento, afinal. Por que está me ajudando, Jonas? Ele é seu irmão de sangue. Ele suspirou profundamente, girando a xícara de café entre os dedos antes de responder. Meu pai nos criou com um mantra. Seu nome é tudo o que você tem. O nome Vasconcelos significa algo no mundo empresarial. E não permitirei que as ações de Tiago manchem esse legado. Além disso, ele hesitou brevemente. Sempre admirei sua força, Juliana. A maneira como equilibrou família, apoio à carreira dele e sua própria identidade. Você merece melhor. Aquela validação, vinda de alguém que conhecia Tiago desde o berço, tocou uma fibra sensível em mim. Talvez, em algum nível, eu ainda precisasse dessa confirmação externa de que não era a vilã desta história por planejar o que alguns poderiam considerar uma vingança. O que precisa de mim? Perguntou Jonas, direto como sempre. Expliquei meu plano em linhas gerais. Sua experiência jurídica e empresarial seria invaluável, especialmente considerando que ele conhecia os meandros internos das operações de Tiago melhor que qualquer consultor externo poderia. É arriscado, avaliou ele após ouvir atentamente. Mas brilhante em sua simplicidade. Conte comigo. Com Jonas a bordo, as peças restantes do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Através dele, conseguimos acesso a informações que seriam impossíveis de obter de outra forma. Descobrimos, por exemplo, que Tiago havia falsificado minha assinatura em diversos documentos corporativos. Outro crime a adicionar à lista crescente. Enquanto isso, mantive uma fachada de normalidade com as crianças. Expliquei que ficaríamos na casa da avó por um tempo, devido a reformas emergenciais no apartamento. Murilo, sempre perspicaz, claramente suspeitava que havia mais na história, mas respeitava meu espaço. Lívia, em sua inocência abençoada,
Estava simplesmente encantada com a oportunidade de passar mais tempo com a avó que a mimava descaradamente. "Mamãe, quando vamos ver o papai?" perguntou Lívia certa noite, enquanto a colocava para dormir. A pergunta me pegou desprevenida, dilacerando meu coração. Como explicar a uma criança de 8 anos que seu pai planejava abandoná-la? Que o homem que a colocava nos ombros para ver o pôr do sol na praia estava disposto a deixá-la para trás em nome de uma paixão e ganância? "Em breve, meu amor. Papai está muito ocupado com o trabalho agora", respondi, sentindo o gosto amargo da meia-verdade. "Ele sempre está", murmurou Murilo da porta do quarto, onde aparecera silenciosamente. Seu tom não era acusatório, apenas resignado, o que de alguma forma doía ainda mais. Naquela noite, chorei até adormecer. Não pelo casamento perdido ou pela traição em si, mas pela dor inevitável que meus filhos enfrentariam. A inocência deles seria a maior vítima colateral desta guerra que não iniciaram. Na manhã seguinte, acordei com uma resolução renovada. Minha vingança não seria apenas por mim, mas por eles também, por seu futuro, sua segurança e pelas lições que aprenderiam ao ver sua mãe se erguer das cinzas da traição. Há 2 semanas do aniversário de Tiago, intensificamos os preparativos. Otávio preparou toda a documentação legal necessária, incluindo um pedido de divórcio litigioso com provas de infidelidade e desvio financeiro. Jonas organizou reuniões sigilosas com os principais investidores e parceiros do resort, plantando sementes de dúvida sobre a gestão atual sem jamais mencionar explicitamente as irregularidades descobertas. Uma peça crucial do plano envolvia Fernanda Pacheco, minha amiga psicóloga. Além de suporte emocional inestimável durante aquele período turbulento, ela me ajudou a desenvolver um roteiro mental para o confronto inevitável. Técnicas de controle respiratório, âncoras emocionais, frases previamente estruturadas. Cada detalhe foi meticulosamente planejado para que eu mantivesse a compostura no momento crucial. "Lembre-se", aconselhou Fernanda durante nossa última sessão antes do grande dia, "o poder estará com quem mantiver a calma. No momento em que você se descontrolar emocionalmente, perde a vantagem estratégica." Uma semana antes do aniversário, enviei os convites. Diferente dos anos anteriores, quando organizávamos jantares íntimos apenas com família próxima, desta vez ampliei significativamente a lista. Sócios do resort, amigos influentes do meio empresarial, até mesmo alguns jornalistas especializados em negócios, todos receberam elegantes convites para uma celebração especial na casa de praia. Tiago, surpreendentemente, não questionou a mudança no formato. Talvez estivesse distraído demais com seus planos paralelos. Ou talvez interpretasse aquilo como uma tentativa minha de agradar seu ego empresarial. Independentemente do motivo, sua falta de curiosidade jogava a meu favor. 3 dias antes da data marcada, realizei a jogada mais arriscada do plano. Usei meus contatos na universidade para acessar um laboratório forense e, com ajuda especializada, recuperei documentos que Tiago acreditava ter destruído anos atrás. Os acordos originais do resort, com todas as cláusulas protecionistas que meu avô insistira em incluir. O documento mais valioso era uma procuração datada de 5 anos antes, aparentemente assinada por mim, transferindo amplos poderes decisórios a Tiago sobre o resort. A assinatura, confirmou o perito forense, era falsificada, não por um amador, mas por alguém que teve acesso a várias amostras autênticas da minha caligrafia. "Isso é ouro puro em termos jurídicos", comentou Otávio ao ver o laudo pericial. "Falsificação de documento é crime. Isso sozinho já daria anos de prisão." "Não quero Tiago na prisão", respondi, surpreendendo a mim mesma com a afirmação. "Quero que ele viva para enfrentar as consequências de suas escolhas. Quero que ele veja nossos filhos crescerem sabendo exatamente quem ele é. A prisão seria misericordiosa demais." Na véspera do grande dia, fiz um ensaio mental completo do plano. Cada etapa, cada possível reação, cada plano contingencial, tudo foi revisado exaustivamente. Otávio estaria presente como meu advogado. Jonas como testemunha empresarial-chave. Minha mãe ficaria com as crianças em Niterói, longe do campo de batalha. Naquela noite,
Sentada sozinha na varanda do apartamento que minha mãe mantinha vazio para temporadas, olhei as estrelas e fiz um balanço interno. A mulher que eu era 3 semanas atrás, ingênua, confiante na solidez de seu casamento, orgulhosa do marido empreendedor, havia morrido. Em seu lugar, emergia uma versão mais forte, mais cautelosa e infinitamente mais perigosa quando provocada. Parte de mim lamentava essa transformação forçada. Havia certa beleza na confiança cega, na entrega total que caracterizara meu casamento até então. Mas outra parte, aquela que crescia a cada nova descoberta sobre as traições de Tiago, reconhecia a necessidade deste despertar brutal. No dia do aniversário, acordei antes do sol. Vesti-me meticulosamente, escolhendo um vestido que combinava elegância e seriedade. Azul marinho, corte reto, sem ostentação. Maquiagem leve, cabelo preso em um coque baixo. A imagem no espelho refletia exatamente a mensagem que desejava transmitir. Controle, confiança e uma calma implacável. Cheguei à casa de praia horas antes dos convidados. A equipe de buffet contratada já organizava os preparativos, completamente alheia ao drama que se desenrolaria naquele cenário idílico. Como previsto, Tiago chegou cedo com Renata. Da janela do 2º andar, observei-os saindo do carro, rindo intimamente. Ele carregava uma pequena mala, provavelmente planejando passar o fim de semana. Ela segurava uma garrafa de champanhe. A cena toda exalava uma intimidade casual que me revoltou profundamente. Respirei fundo, acionando as técnicas que Fernanda me ensinara. Aquele não era o momento para emoções. Era a hora de execução fria e calculada. Esperei que entrassem e se acomodassem. Através do sistema de som integrado da casa, podia ouvir fragmentos de sua conversa na sala de estar. Falavam sobre celebrar, sobre finalmente terem tempo a sós. A ironia me faria rir, se a situação não fosse tão dolorosa em sua essência. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, aproximadamente 1 hora depois, observei do meu esconderijo a expressão de pânico momentâneo no rosto de Tiago. Rapidamente, porém, ele assumiu sua persona pública, o empresário carismático, o anfitrião perfeito. Renata, visivelmente desconfortável, foi apresentada como assessora de marketing aos recém-chegados. Esperei pacientemente até que todos os convidados estratégicos estivessem presentes. Jonas, posicionado discretamente próximo ao bar, me enviou a mensagem combinada quando o último jornalista chegou. Era o sinal. Desci as escadas lentamente, cada passo calculado. A sala gradualmente silenciou à medida que os presentes notavam minha chegada. Tiago, de costas para a escada conversando com o investidor, percebeu tarde demais a mudança na atmosfera. Quando finalmente se virou e nossos olhares se encontraram, vi algo que jamais esquecerei. Medo puro e genuíno. Naquele instante fugaz, antes que sua máscara social se recompusesse, ele compreendeu que algo estava profundamente errado. Surpresa, querido, disse eu, minha voz clara e firme ecoando na sala agora silenciosa. Feliz aniversário! O tempo pareceu congelar naquela sala. 20 pares de olhos alternavam entre mim e Tiago, capturando a tensão palpável que se formara no ambiente. Meu marido, sempre eloquente, pela primeira vez parecia ter perdido as palavras. Sua expressão transitou rapidamente do choque à tentativa de normalidade, seus lábios forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Juliana? Que surpresa maravilhosa! Exclamou ele, avançando em minha direção com braços abertos, uma encenação perfeita de marido amoroso para nosso público atento. Mantive-me imóvel no último degrau da escada, criando uma barreira invisível que o deteve a meio caminho. Meu sorriso, calculadamente enigmático, permaneceu fixo enquanto observava gotas de suor se formarem em sua testa. Não esperava vê-la aqui hoje, continuou ele, baixando a voz ao se aproximar. Pensei que estivesse com sua mãe. Claramente, respondi, meu tom leve contrastando com a gravidade do momento. Assim como não esperava ver tantos convidados, imagino. Renata permanecia paralisada próxima à janela, o copo de champanhe esquecido em sua mão, os nós dos dedos brancos pela força com que o segurava. Nossos olhares se cruzaram brevemente
o dela apavorado, o meu tranquilo. Senhoras e senhores, anunciei, descendo o último degrau e caminhando até o centro da sala. Agradeço a presença de todos nesta celebração especial. Como sabem, hoje não é apenas o aniversário do meu marido, mas também uma data significativa para o Resort Mirante Atlântico. Tiago lançou-me um olhar confuso, claramente tentando decifrar meu próximo movimento. Jonas, posicionado estrategicamente, fez um leve aceno com a cabeça, confirmando que o equipamento audiovisual estava pronto. Antes de prosseguirmos com as comemorações, preparei uma pequena retrospectiva dos últimos anos. Uma jornada através da construção do império, que hoje todos admiram. Com um gesto discreto para Jonas, as luzes diminuíram levemente e o projetor instalado no teto da sala iluminou a parede branca. A apresentação iniciou com imagens do resort em seus primórdios, uma propriedade modesta à beira-mar que meu avô construíra com tanto amor. Como muitos sabem, o Resort Mirante Atlântico foi fundado por meu avô, Alberto Moraes. Narrei enquanto as imagens transitavam. Um visionário que acreditava no potencial turístico desta região muito antes de se tornar um destino badalado. Percebi o desconforto crescente de Tiago. Esta não era a história que ele costumava contar aos investidores. Em sua versão, o resort era praticamente uma ruína quando assumiu o controle, transformando-o em sucesso através de puro talento empresarial. Quando meu avô faleceu, deixou-me como única herdeira do resort, continuei, observando atentamente as reações dos presentes. Um patrimônio que decidi compartilhar com meu então recém-marido Tiago Vasconcelos, acreditando na parceria que construíamos juntos. As imagens agora mostravam documentos, o testamento original, o contrato de sociedade, todos devidamente destacados nas seções relevantes. Vi o rosto de um dos jornalistas presentes se iluminar, com interesse crescente. Ele claramente percebia que esta não era uma simples festa de aniversário. Nosso acordo era simples, prossegui, minha voz firme ecoando no silêncio absoluto. Eu manteria 51% das ações como proprietária legal, enquanto Tiago administraria o empreendimento com os 49% restantes. Uma parceria baseada em confiança e respeito mútuos. Tiago deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação. Querida, talvez este não seja o momento para detalhes corporativos. Nossos convidados vieram para celebrar, não para uma reunião de negócios. Sorri, ignorando deliberadamente sua intervenção. A confiança é um ativo curioso no mundo empresarial, não é mesmo? Difícil de construir, fácil de destruir, especialmente quando documentos são falsificados. O burburinho imediato que percorreu a sala confirmou que tinha capturado completamente a atenção dos presentes. A apresentação avançou para a próxima sessão, a procuração falsificada, lado a lado com o laudo pericial que comprovava a fraude. Este documento, supostamente assinado por mim há 5 anos, transfere poderes extraordinários de gestão ao meu sócio, poderes que jamais autorizei. Fiz uma pausa dramática antes de continuar. Segundo a análise forense, trata-se de uma falsificação sofisticada. Crime, portanto. Tiago empalideceu visivelmente. Seus olhos buscaram freneticamente uma saída, como um animal encurralado. Renata havia desaparecido discretamente, provavelmente buscando refúgio em algum outro cômodo da casa. Juliana, isso é absurdo, exclamou Tiago, finalmente encontrando sua voz. Você assinou esses documentos. Estávamos juntos quando aconteceu. Realmente? Questionei, mantendo a calma inabalável. Curioso que não me lembro desse momento tão importante. Talvez porque nunca aconteceu. A apresentação avançou novamente, desta vez revelando uma sequência de transferências bancárias. Cada transação cuidadosamente destacada. Cada valor substancial enviado para a Horizonte Investimentos. Nos últimos 18 meses, aproximadamente 2 milhões de reais foram transferidos do resort para esta empresa aparentemente desconhecida, me expliquei, gesticulando para os números projetados. Uma empresa sem funcionários, sem sede física, sem atividade comercial real. Apenas uma conta bancária nas Ilhas Cayman. Um dos sócios minoritários do resort, visivelmente alarmado, levantou-se. Isso significa que os lucros reportados nas últimas reuniões são fraudulentos? Excelente observação, respondi,
genuinamente impressionada com sua rápida compreensão. Os relatórios financeiros que recebemos nas últimas reuniões trimestrais omitem completamente estas transferências. Em termos simples, fomos enganados. Tiago finalmente abandonou qualquer pretensão de normalidade. Seu rosto contorceu-se numa máscara de fúria e indignação. Isso é uma emboscada, vociferou, apontando acusadoramente em minha direção. Uma tentativa calculada de me desmoralizar publicamente. Tenho explicações para cada uma dessas transações. São investimentos legítimos para a expansão futura do resort. Expansão? Interrompi suavemente. Interessante que mencione isso. A próxima imagem projetada silenciou instantaneamente seus protestos. Era uma planta arquitetônica detalhada, não de uma expansão do resort, mas de uma luxuosa propriedade residencial em Cascais, Portugal. Para aqueles não familiarizados, esta é a planta de uma vila à beira-mar em Cascais, conhecida como a Riviera Portuguesa, propriedade recentemente adquirida pela Horizonte Investimentos. Fiz uma pausa deliberada. Coincidentemente, o mesmo valor das transferências desaparecidas do resort. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Vi vários convidados trocando olhares significativos, alguns já puxando discretamente seus celulares, provavelmente contatando advogados ou assessores. Isso é ridículo, protestou Tiago, sua voz elevando-se perigosamente. Você está distorcendo fatos, criando conexões inexistentes. Sou apenas a mensageira, querido. Respondi, mantendo a compostura. Se há distorções, não partiram de mim. O próximo slide provocou um silêncio sepulcral na sala. Eram e-mails entre Tiago e Renata, cuidadosamente editados para omitir as partes mais íntimas, mas preservando as menções explícitas à propriedade em Portugal, aos planos de recomeço, as estratégias para transferir mais fundos discretamente. Estes e-mails foram recuperados do servidor corporativo do resort. Expliquei metodicamente. São comunicações oficiais enviadas de endereços empresariais durante horário comercial. Portanto, propriedade legítima da empresa. Não correspondência pessoal protegida. Tiago avançou em minha direção, seu controle finalmente esgotado. Você não pode fazer isso. Está me destruindo na frente de todos. Não, Tiago, respondi, elevando ligeiramente minha voz pela primeira vez. Você se destruiu sozinho. Eu estou apenas iluminando os escombros. Jonas escolheu este momento para intervir, colocando-se estrategicamente entre mim e Tiago. Senhoras e senhores, como advogado corporativo com ampla experiência em governança, posso atestar a legitimidade dos documentos apresentados. Foram verificados por peritos independentes e estão à disposição para análise detalhada após esta reunião. O fato de Jonas, irmão de Tiago, estar claramente do meu lado, adicionava uma camada de credibilidade devastadora às acusações. Não era apenas uma esposa despeitada contra um marido, era uma questão de princípios e legalidade. Um dos jornalistas presentes levantou-se discretamente. Senhora Moraes, estas alegações são extremamente sérias. Há processos formais em andamento? Denúncias aos órgãos reguladores? Excelente pergunta, respondi, acenando para Otávio, que se aproximou com uma pasta elegante. Meu advogado, Dr. Otávio Quintana, finalizou esta manhã todas as notificações necessárias. A Comissão de Valores Mobiliários, a Receita Federal e o Ministério Público já foram formalmente informados. Os documentos estão sendo protocolados enquanto conversamos. Tiago, encurralado, fez sua última tentativa desesperada. Isso é pessoal? Uma vingança porque nossa relação acabou? Ela descobriu sobre mim e Renata e agora quer me destruir. Seu grito desesperado provocou exatamente a reação que eu previra. Confirmação pública da infidelidade, exibindo simultaneamente falta de caráter pessoal e profissional. Obrigada por mencionar isso, Tiago. Respondi, mantendo a voz deliberadamente suave. Realmente descobri sobre seu relacionamento extraconjugal. Na verdade, foi o que desencadeou toda esta investigação. Mas não confunda causa e consequência. Você não está enfrentando problemas legais porque traiu sua esposa. Está enfrentando problemas legais porque traiu seus investidores, seus parceiros comerciais e o legado que meu avô construiu. O silêncio que seguiu foi quase palpável. Era o som de uma reputação implodindo,
de uma carreira desmoronando, de uma máscara sendo completamente arrancada. Caminhei lentamente até o centro da sala, consciente de cada olhar fixo em mim. O momento crucial havia chegado. A transição da exposição para a ação concreta. Como detentora legal de 51% das ações do Resort Mirante Atlântico, invoco a cláusula 17ª do contrato social, que me permite destituir imediatamente qualquer sócio envolvido em atividades que prejudiquem a empresa ou sua reputação. Tiago riu amargamente. Essa cláusula foi revogada pela procuração que você tanto questiona. Mesmo que seja invalidada, levará meses, talvez anos de batalha judicial. Em circunstâncias normais, sim, concordei, permitindo um pequeno sorriso, exceto que a procuração jamais foi registrada oficialmente na junta comercial. Um detalhe que você negligenciou, talvez confiante demais em sua própria astúcia. O rosto de Tiago demonstrou o exato momento em que ele percebeu a extensão de seu erro. A procuração falsificada existia apenas como documento interno, jamais formalizado legalmente, provavelmente para evitar escrutínio externo que revelaria a fraude. Portanto, continuei imperturbável. Com efeito imediato, Tiago Vasconcelos está destituído de qualquer posição executiva no Resort Mirante Atlântico e empresas associadas. Seu acesso às instalações, contas bancárias e sistemas está revogado. As ações correspondentes à sua participação estão temporariamente congeladas, pendentes investigação judicial quanto à compensação por danos causados. Virei-me para os convidados estupefatos, muitos dos quais eram figuras influentes no mundo empresarial local. Agradeço a presença de todos. Esta não foi a celebração que esperavam, certamente, mas considero fundamental a transparência, especialmente com aqueles que confiaram no resort como parceiros e investidores. Jonas avançou novamente, assumindo seu papel ensaiado. Como acionista minoritário independente, apoio integralmente estas medidas. Convido os presentes a permanecerem para uma breve reunião informativa sobre os próximos passos administrativos e as medidas de estabilização já em implementação. A sala lentamente se reorganizou. Alguns convidados partiram discretamente, visivelmente constrangidos pelo drama testemunhado. Outros, particularmente os mais diretamente envolvidos com o resort, permaneceram para a reunião improvisada que Jonas conduziria. Tiago permaneceu imóvel no centro da sala, uma figura solitária abandonada até mesmo por Renata, que em algum momento durante a exposição havia saído silenciosamente pela porta dos fundos. Aproximei-me dele uma última vez, falando baixo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Você tem 1 hora para recolher pertences pessoais da casa e do resort. Depois disso, será considerado invasão. Quanto aos nossos filhos, meus advogados entrarão em contato para discutir os termos de visitação supervisionada. Você não pode fazer isso, murmurou ele, sua arrogância finalmente quebrada. Não pode simplesmente apagar 15 anos. Eu não apaguei nada, Tiago. Você fez isso quando decidiu que éramos descartáveis, eu e seus filhos. Agora colhe exatamente o que plantou. Afastei-me sem olhar para trás, ciente de que cada pessoa naquela sala observava minha postura, minha dignidade intacta, apesar da humilhação pública que poderia ter me destruído. Enquanto a reunião improvisada se organizava em um canto da sala, subi discretamente para o 2º andar. Entrei no quarto principal, o mesmo onde por tantos verões dividíramos momentos que acreditei serem genuínos. Sentei-me na beirada da cama, permitindo finalmente que algumas lágrimas silenciosas escapassem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de alívio, de libertação. A tensão acumulada durante semanas de planejamento meticuloso finalmente encontrava uma válvula de escape. Meu telefone vibrou com uma mensagem de minha mãe. Está feito? Respondi com simplicidade. Está feito. Uma segunda mensagem chegou instantaneamente. Os pequenos estão bem. Ansiosos para verem você amanhã? Aquelas palavras me centraram novamente, lembrando-me do verdadeiro motivo por trás de toda aquela elaborada execução. Não era apenas vingança ou justiça abstrata. Era proteção. Proteção do futuro dos meus filhos, de sua segurança financeira, de seu direito de crescerem sabendo que sua mãe não se curvou quando enfrentada com traição e desonestidade.
Ouvi passos subindo a escada, passos que reconheceria em qualquer lugar após 15 anos. Tiago entrou no quarto sem bater, seu rosto uma máscara complexa de emoções. Raiva, medo, incredulidade e, surpreendentemente, algo próximo de admiração relutante. Você planejou tudo isso, disse ele, não como acusação, mas como constatação. Desde o momento em que nos viu naquela tarde. Cada detalhe. Aprendi com o melhor, respondi, mantendo minha compostura. Você sempre foi meticuloso em seus planos. A diferença é que os meus não prejudicam inocentes. Ele caminhou até a janela, olhando para o mar que se estendia infinitamente. O que digo aos meus filhos? A verdade, ou o mais próximo dela que você conseguir articular. Eles merecem ao menos isso. Tiago assentiu lentamente, derrotado não apenas no campo empresarial, mas também no único terreno onde realmente importava, o moral. Uma hora, lembrei suavemente, levantando-me para sair do quarto. O relógio está correndo. Desci as escadas sentindo um estranho desapego daquela casa que tanto amara. Cada cômodo guardava memórias que agora pareciam pertencer a outra pessoa, a uma Juliana ingênua que acreditava cegamente no amor e na lealdade. A reunião improvisada continuava na sala principal, Jonas no comando, explicando medidas emergenciais para estabilizar o resort após o terremoto administrativo que acabara de provocar. Saí pela porta dos fundos, buscando um momento de solidão na praia. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam dramaticamente com a turbulência dos últimos acontecimentos. Descalcei os sapatos, deixando que a areia fria acariciasse meus pés enquanto caminhava até a beira d'água. O som rítmico das ondas trouxe uma sensação de calma que há semanas não experimentava. Respirei profundamente, sentindo o ar salgado encher meus pulmões. Um capítulo da minha vida acabara de ser encerrado violentamente, mas outro se abria. Um capítulo escrito por minhas próprias mãos, não mais à sombra das decisões e traições de Tiago. Impressionante demonstração de força lá dentro, disse uma voz atrás de mim. Virei-me para encontrar Iracema Azevedo, nossa vizinha de longa data. Com seus 68 anos, aquela senhora de cabelos prateados e postura elegante sempre me intrigara. Raramente socializava, mantendo-se como observadora silenciosa da vida alheia de sua varanda privilegiada. Dona Iracema, não sabia que estava entre os convidados. Respondi, genuinamente surpresa. Não estava. Ela sorriu enigmaticamente. Mas ouvi a comoção e bem. As paredes da minha varanda oferecem visão privilegiada para sua sala. Em outras circunstâncias, talvez me incomodasse com a admissão de sua curiosidade indiscreta. Naquele momento, porém, apenas ri suavemente. Então testemunhou meu pequeno espetáculo. Testemunhei uma mulher recuperando seu poder. Corrigiu ela, parando ao meu lado para observar o horizonte. Algo raro e inspirador. Ficamos em silêncio por alguns momentos, ambas contemplando o vai e vem hipnótico das ondas. Havia algo reconfortante na presença daquela senhora. Nenhum julgamento, nenhuma curiosidade mórbida, apenas compreensão silenciosa. Sabia que ele atraía? Perguntei abruptamente, surpreendendo a mim mesma com a indiscrição. Iracema assentiu lentamente. Vi coisas ao longo dos anos. Considerei contar-lhe várias vezes. Por que não contou? Porque algumas verdades precisam ser descobertas, não reveladas, respondeu ela, com a sabedoria que só os anos proporcionam. Se eu tivesse contado, você poderia ter se divorciado, claro, mas nunca teria encontrado esta força que demonstrou hoje. Algumas lições só aprendemos quando nos forçam a crescer. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. De fato, se alguém tivesse me alertado anos atrás, provavelmente teria confrontado Tiago em privado, talvez aceitado desculpas vazias, possivelmente até permanecido num casamento vazio por comodismo ou pelos filhos. O choque da descoberta, a brutalidade da traição, foram catalisadores necessários para a minha transformação. O que fará agora? Perguntou Iracema, interrompendo meus pensamentos. Administrar o resort, criar meus filhos, reconstruir. Reconstruir o quê? A pergunta simples me pegou desprevenida. O que exatamente eu pretendia reconstruir? Não o casamento, certamente.
não a confiança ingênua que depositava nas pessoas. Minha identidade, talvez, respondi após reflexão. Por 15 anos fui principalmente esposa de Tiago, ou mãe de Murilo e Lívia. Agora preciso redescobrir quem é Juliana Moraes quando não definida por suas relações com outros. Iracema sorriu aprovadoramente. Uma jornada muito mais interessante que administrar um resort, se me permite a opinião. Nossa conversa foi interrompida pelo som de passos na areia. Otávio aproximava-se, seu terno formal completamente deslocado no cenário praiano. Ju, temos situações urgentes para resolver, anunciou ele, visivelmente tenso. Tiago está ameaçando levar documentos do escritório. Jonas está contendo a situação, mas precisamos da sua autoridade como acionista majoritária. Suspirei, a realidade prática invadindo brutalmente meu momento de contemplação. Já estou indo. Despedi-me brevemente de Iracema, prometendo continuar nossa conversa em outro momento. Enquanto caminhava de volta para a casa, observei um movimento no andar superior. Tiago arremessando roupas e objetos pessoais em uma mala aberta sobre a cama. Mesmo à distância, podia perceber seus movimentos frenéticos, desordenados, tão diferentes de sua habitual compostura calculada. Ao entrar na casa, fui imediatamente cercada por vozes e demandas urgentes. Um dos investidores queria garantias por escrito sobre a continuidade dos projetos em andamento. Um jornalista tentava arrancar declarações exclusivas. O chefe do buffet, completamente alheio ao drama, insistia em saber quando deveria servir o jantar que ninguém mais lembrava ter encomendado. Um momento para cada crise, murmurei para mim mesma, canalizando a força recém-descoberta. Comecei pelo mais urgente, a questão dos documentos. Subi rapidamente ao escritório da casa, onde encontrei Jonas bloqueando fisicamente a entrada, enquanto Tiago, do lado de dentro, vasculhava gavetas freneticamente. Isso é propriedade da empresa, gritava Jonas. Você não tem direito de levar nada daqui. São meus projetos pessoais, rebatia Tiago, sua voz tingida de desespero. Trabalhei neles por anos. Entrei calmamente no cômodo, atraindo imediatamente a atenção de ambos. Se são projetos relacionados ao resort, pertencem ao resort. Se são realmente pessoais, não há por que guardá-los aqui. Você não entende. Tiago voltou-se para mim, seu rosto uma máscara de angústia que quase despertou compaixão. São anos de trabalho, ideias que desenvolvi do zero. Ideias desenvolvidas enquanto era pago pelo resort, usando recursos do resort. Corrigi suavemente. Juridicamente, pertencem à empresa. Juridicamente, explodiu ele. É só isso que importa para você agora? Leis e contratos? O que aconteceu com a mulher que conheci? Ela cresceu, respondi simplesmente, e aprendeu que sentimentos não pagam contas nem garantem futuros, especialmente quando são unilaterais. Percebi a derrota em seus ombros caídos antes mesmo que ele verbalizasse. Com um movimento brusco, empurrou a pilha de documentos que segurava de volta na gaveta. Fique com tudo então, os projetos, o resort, a casa. Ele pausou, seu olhar endurecendo. Mas lembre-se que metade de tudo isso foi construído por mim. Você pode ter o controle legal, mas sabe no fundo que sem minha visão, o Mirante Atlântico jamais teria se tornado o que é hoje. Havia verdade em suas palavras, não podia negar. Tiago realmente transformara o pequeno hotel à beira-mar em um empreendimento premiado. Seu talento para negócios era inegável, assim como sua visão estratégica. Reconheço sua contribuição, concedi, mantendo a voz firme. Assim como os juízes reconhecerão quando calcularmos o que resta, após deduzir os 2 milhões desviados, os danos à reputação da empresa e os custos legais que enfrentaremos para limpar sua bagunça. Ele passou por mim em direção à porta, parando brevemente ao meu lado. Por um momento fugaz, pensei que tentaria um último apelo emocional, talvez até uma ameaça. Em vez disso, murmurou quase inaudivelmente: eles sentirão minha falta. Não precisava especificar quem eram eles. Nossos filhos, Murilo e Lívia, as verdadeiras vítimas colaterais deste desastre matrimonial. Isso dependerá inteiramente de você, respondi, de como escolher ser pai daqui para frente. Essa é uma escolha que ninguém pode fazer por você.
Quando Tiago finalmente deixou a casa, carregando apenas uma mala de roupas e alguns objetos pessoais, senti um estranho vazio. Não arrependimento ou saudade, algo mais próximo da sensação que se tem ao remover um dente problemático. Alívio, misturado com a consciência de um espaço agora desocupado. Os convidados foram partindo gradualmente, alguns constrangidos, outros fascinados pelo drama testemunhado. Os jornalistas, após arrancar todas as declarações possíveis, prometeram discrição que eu sabia ser impossível. Em questão de dias, o escândalo estaria nas páginas de economia e colunas sociais, expondo não apenas a fraude corporativa, mas também o colapso do que muitos consideravam um casamento modelo. Quando finalmente a casa esvaziou, restando apenas Otávio e Jonas para os arranjos finais, permiti-me um momento de exaustão completa. Desabei no sofá da varanda, o mesmo onde flagrara Tiago e Renata semanas atrás, e fechei os olhos. "Está terminado?", disse Otávio, sentando-se ao meu lado e oferecendo uma taça de vinho. "Ao menos esta fase. O que vem depois?", perguntei, aceitando a bebida. "Burocracia. Muita burocracia." Ele sorriu compreensivamente. "Processos, auditorias, depoimentos, provavelmente um ano inteiro, até que tudo esteja completamente resolvido." A perspectiva soava exaustiva, mas estranhamente libertadora. Um ano de trabalho árduo, sim, mas trabalho honesto, transparente, sem a sombra da traição pairando sobre cada interação. "E quanto a Renata?", perguntei, subitamente lembrando da figura que desaparecera nos primeiros momentos da confrontação. "Desapareceu completamente", informou Jonas, juntando-se a nós na varanda. Segundo segurança do resort, passou lá rapidamente para recolher pertences pessoais e renunciou formalmente ao cargo via e-mail enviado ao RH. "E a transferência para Fernando de Noronha? Achei que seria uma punição adequada", comentei, lembrando do plano original de oferecer-lhe transferência para a filial remota supervisionada por minha mãe. Jonas riu brevemente. "Acho que ela preferiu abandonar o barco a enfrentar sua mãe diariamente. Decisão sábia, devo admitir." O comentário arrancou um sorriso genuíno de mim, o primeiro em semanas que não continha amargura ou ironia. Berenice Campos seria, de fato, uma supervisora implacável para a amante do ex-genro. "Precisamos conversar sobre a gestão do resort", continuou Jonas, assumindo seu tom profissional. "Com Tiago fora e Renata demitida, temos lacunas críticas na administração." "Você assumiria temporariamente?", perguntei, observando-o atentamente. Jonas sempre fora o irmão responsável, ético, aquele que construíra sua carreira sem atalhos ou comprometimentos morais. "Posso supervisionar durante a transição", concordou ele. "Mas meu escritório em São Paulo exige dedicação. Precisamos encontrar liderança permanente nos próximos meses. Talvez seja a hora de você mesma assumir um papel mais ativo", sugeriu Otávio, surpreendendo-me. "Seu doutorado em administração está parado desde o nascimento de Murilo. Talvez seja o momento perfeito para concluí-lo e aplicar o conhecimento no negócio da família." A sugestão ressoou de forma inesperada. Durante anos, havia colocado minha carreira acadêmica em segundo plano, priorizando a família e apoiando as ambições de Tiago. A ideia de retomar meus próprios objetivos, de transformar o resort não apenas em resposta à crise, mas segundo minha própria visão, provocou uma onda de entusiasmo que não sentia há anos. "Preciso pensar nisso", respondi, não querendo tomar decisões impulsivas após um dia tão carregado emocionalmente. "Por enquanto, concentremo-nos em estabilizar o barco." Já passava da meia-noite quando finalmente me encontrei sozinha naquela casa cheia de fantasmas. Otávio partira para resolver as questões legais mais urgentes e Jonas retornara a seu hotel, prometendo voltar pela manhã para continuarmos o plano de transição. Caminhei lentamente pelos cômodos, observando cada detalhe, como se os visse pela primeira vez. Quantas camadas de mentiras haviam sido construídas entre estas paredes? Quantos momentos que acreditei genuínos foram apenas encenações da parte de Tiago? No quarto das crianças, intocado desde nossa última visita em família, pequenos detalhes provocavam dor aguda. O dinossauro de pelúcia que Tiago comprara para Murilo depois de uma discussão sobre paleontologia. A coleção de conchinhas que Lívia reunira com a ajuda do pai
durante longas caminhadas na praia. Como explicar a eles que o homem por trás desses gestos de amor paternal planejava abandoná-los por outra vida, outro futuro que não os incluía? Sentei-me na cama de Lívia, abraçando seu travesseiro com estampas de sereias, e finalmente permiti que lágrimas genuínas fluíssem, não por mim ou pelo casamento perdido, mas pelas inevitáveis dores que meus filhos enfrentariam nos próximos meses e anos. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Era minha mãe, sempre intuitiva. Os pequenos estão dormindo. Murilo perguntou quando verá o pai. Precisamos conversar sobre isso amanhã. Estou orgulhosa de você, filha. Aquelas simples palavras renovaram minha determinação. Sim, haveria dor, confusão, perguntas difíceis, mas também haveria verdade, integridade e a chance de construir algo novo e genuíno a partir das cinzas desta destruição. Levantei-me, enxugando as lágrimas, e fiz uma promessa silenciosa aos meus filhos. Mesmo que estivessem quilômetros distantes, não seriam definidos pelo fracasso deste casamento ou pelas escolhas egoístas do pai. Seriam alimentados com honestidade, mesmo quando dolorosa, e aprenderiam que integridade não é negociável, que amor verdadeiro exige respeito mútuo e que força não vem da ausência de feridas, mas da capacidade de transformá-las em sabedoria. Na manhã seguinte, despertei com o som do mar e a clareza absoluta de quem deixou um peso para trás. Tomei café na varanda, observando pescadores iniciarem seu trabalho diário, indiferentes ao drama que transformara minha vida nas últimas semanas. Meu telefone tocou. Era Jonas, informando que os advogados haviam conseguido congelar as contas pessoais de Tiago temporariamente, impedindo qualquer tentativa de fuga com recursos potencialmente desviados. Ele tentou sacar uma quantia considerável logo cedo, explicou Jonas. Parece que planejava desaparecer. Algum sinal de Renata? Nada confirmado, mas há registros de passagens aéreas compradas em seu nome para Lisboa. Acredito que o Plano Portugal ainda esteja em vigor, apenas acelerado pelas circunstâncias. Agradeci pela informação e desliguei, sentindo uma estranha paz. Que fugissem juntos, que tentassem reconstruir seus sonhos em outro continente. A justiça os alcançaria eventualmente, mas minha energia estaria focada na reconstrução, não na perseguição. Antes de partir da casa de praia, parei uma última vez na sala onde tudo acontecera. O espaço ainda guardava vestígios da confrontação, taças de champanhe abandonadas, cadeiras desalinhadas, o sutil perfume de dezenas de conversas tensas pairando no ar. Não sentia mais apego àquele lugar que por tantos anos representara a felicidade familiar. Era apenas uma estrutura física, paredes e janelas sem significado intrínseco. O verdadeiro valor, a verdadeira continuidade, estavam nas pessoas que amava incondicionalmente. Meus filhos, minha mãe, os amigos leais que permaneceram ao meu lado durante a tempestade. Fechei a porta sem olhar para trás, sabendo que quando retornasse, se retornasse, seria como uma pessoa diferente, mais forte, mais sábia, mais autêntica. A casa poderia ser vendida eventualmente, transformada em parte do complexo hoteleiro ou simplesmente deixada para trás como capítulo encerrado. No caminho para Niterói, onde meus filhos esperavam ansiosos, refleti sobre as múltiplas transformações desencadeadas por aquela tarde aparentemente comum, quando decidira surpreender meu marido com uma visita inesperada. Como pequenas escolhas, aparentemente insignificantes, podem alterar completamente o curso de uma vida. Visualizei o reencontro iminente com Murilo e Lívia, os abraços apertados, as perguntas inevitáveis, a delicada tarefa de explicar mudanças complexas em linguagem acessível. Seria apenas o início de uma longa jornada de adaptação e cura. Mas pela primeira vez em semanas, sentia genuína esperança. Não a esperança ingênua de quem desconhece a profundidade da dor humana, mas a esperança madura e resiliente de quem enfrentou o pior e descobriu-se mais forte do que imaginava. O futuro permanecia incerto em muitos aspectos, mas uma coisa estava absolutamente clara: jamais voltaria a ser definida pelas escolhas ou traições de outrem.
A Juliana, que dirigia confiante pela rodovia litorânea, não era mais a esposa traída, a vítima de um esquema fraudulento ou a mãe que temeu pelo futuro dos filhos. Era simplesmente Juliana Moraes, completa em si mesma, determinada a transformar cicatrizes em sabedoria e pronta para reescrever sua história em termos inteiramente próprios. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou completamente o rumo da minha existência. Hoje, sentada no escritório principal do resort Mirante Atlântico, observo o pôr do sol através da ampla janela panorâmica e reflito sobre a jornada extraordinária que me trouxe até aqui. A vida tem formas curiosas de nos despertar. Por anos, vivi adormecida em um casamento que acreditava ser sólido, baseado em confiança e respeito mútuos. Dedicava-me integralmente aos meus filhos e apoiava incondicionalmente a carreira do homem que prometera estar ao meu lado para sempre. A descoberta da traição poderia ter me destruído. Não apenas a infidelidade emocional, mas a traição financeira, os planos de abandono, a mentira sistemática que corroía as bases do que construímos juntos. Mas aquele momento devastador na porta da nossa casa de praia tornou-se, surpreendentemente, o catalisador da minha transformação mais profunda. A dor inicial deu lugar a uma determinação inabalável, não apenas de sobreviver ao golpe, mas de emergir dele como uma versão mais autêntica e poderosa de mim mesma. O confronto durante o aniversário de Tiago, que muitos classificariam como vingança calculada, foi na verdade um ato de justiça e autopreservação. Não se tratava apenas de expor publicamente sua traição, mas de recuperar o controle sobre meu futuro e o dos meus filhos. Cada passo meticulosamente planejado daquele dia não visava humilhação, mas restauração, de dignidade, de verdade, de integridade nas relações profissionais e pessoais. Hoje, o Resort Mirante Atlântico prospera sob nova direção. Concluí meu doutorado em administração e implementei uma gestão transparente e inovadora que atraiu novos investidores e elevou nossa classificação entre os melhores destinos litorâneos do país. Jonas permaneceu como conselheiro estratégico, trazendo sua experiência e ética inabalável para nossas operações. Quanto a Tiago e Renata, soube por fontes confiáveis que estão juntos em Portugal, tentando reconstruir a vida com os poucos recursos que conseguiram salvar do congelamento judicial. O processo criminal por fraude corporativa segue seu curso lento, mas inexorável. Não alimenta o ódio ou o desejo de vingança adicional. A justiça segue seu próprio tempo. A adaptação dos meus filhos à nova realidade não foi fácil. Murilo, inicialmente revoltado com a situação, encontrou na fotografia uma válvula de escape para suas emoções complexas. Lívia, mais sensível, precisou de terapia para processar o afastamento do pai, mas gradualmente recuperou sua alegria natural. Tiago mantém contato esporádico através de videochamadas, uma presença cada vez mais periférica em suas vidas, consequência natural de suas próprias escolhas. Minha mãe Berenice, rocha inabalável, permanece ao meu lado, oferecendo aquela sabedoria que só os anos e a experiência proporcionam. Foi ela quem me disse, nos momentos mais sombrios: filha, às vezes precisamos perder tudo para descobrir o quanto somos capazes de reconstruir. E reconstruir foi exatamente o que fiz. Não apenas um negócio, mas uma identidade completa, fundamentada na força que descobri possuir quando todas as ilusões foram brutalmente arrancadas. Aprendi que resiliência não é apenas suportar tempestades, mas dançar na chuva e emergir renovada quando o sol finalmente retorna. Se minha história tocou você de alguma forma, saiba que compartilhá-la não foi fácil. Expor vulnerabilidades, admitir que fui enganada por tantos anos, reviver cada momento doloroso para transformá-lo em narrativa coerente, tudo isso exigiu coragem que não sabia possuir. Mas acredito profundamente no poder das histórias compartilhadas, na força que encontramos ao saber que não estamos sozinhos em nossas lutas. O canal Vingança do Dia nasceu precisamente desta crença, que nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, podem iluminar o caminho de outros que enfrentam situações semelhantes, que a justiça
quando buscada com dignidade e determinação, pode restaurar não apenas direitos materiais, mas a fé em si mesmo, que muitas vezes perdemos quando somos traídos. Se minha jornada ressoou com você, peço que se inscreva no canal. Cada novo inscrito representa mais uma pessoa disposta a enfrentar verdades difíceis, a buscar justiça quando necessário, a transformar dor em crescimento. Ao clicar no botão de inscrição, você não está apenas apoiando esta plataforma, está declarando que acredita no poder da superação e da reinvenção pessoal. Deixe também seu like neste vídeo, um gesto simples que amplifica tremendamente nosso alcance. Cada reação positiva ajuda a algoritmo a compartilhar estas histórias com mais pessoas que podem estar enfrentando silenciosamente situações semelhantes, precisando desesperadamente saber que não estão sozinhas e que existe luz após a escuridão. E, por favor, compartilhe nos comentários sua própria experiência. Você já enfrentou traição? Como superou? Que conselho daria a alguém passando por situação similar? Sua cidade tem histórias parecidas? Os comentários não são apenas interações digitais. São pontes entre almas, conexões genuínas que nos lembram da universalidade da experiência humana, com todas as suas dores e triunfos. Produzir conteúdo de qualidade como este exige dedicação integral, pesquisa cuidadosa e coragem para abordar temas difíceis. Se esta história trouxe valor para você, considere apoiar o canal através do recurso Valeu Demais, nossa forma de receber doações que permitem a continuidade e expansão deste trabalho. Cada contribuição, independente do valor, ajuda a cobrir os custos de produção e viabiliza novos conteúdos diariamente. Quando contribui financeiramente, você não está apenas apoiando um canal, está investindo na construção de uma comunidade baseada em honestidade, superação e apoio mútuo. Está declarando que histórias como a minha merecem ser contadas, que vozes como a minha merecem ser amplificadas. Acredito firmemente que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em governar a própria vida com integridade e coragem. Minha vingança não foi destruir Tiago, foi reconstruir-me mais forte, mais autêntica, mais plena em minha própria existência independente. E talvez esta seja a vingança mais poderosa de todas: florescer precisamente onde tentaram nos destruir. Na próxima semana traremos outra história impactante de superação e justiça. Alguém que, como eu, enfrentou traição e abandono, mas encontrou forças para reescrever sua narrativa em termos próprios. Garanto que será igualmente emocionante e inspiradora. Até lá, permaneça forte em suas próprias batalhas. Lembre-se que a vida raramente nos apresenta desafios que não tenhamos capacidade de superar. Às vezes, precisamos apenas de tempo, estratégia e a coragem de dar aquele primeiro passo decisivo rumo à nossa libertação. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Criar este relato foi um processo intenso e emocionalmente exaustivo, mas profundamente terapêutico. Espero que, de alguma forma, tenha tocado seu coração e talvez oferecido perspectivas úteis para seus próprios desafios. Se este conteúdo foi significativo para você, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que possa estar precisando exatamente desta mensagem hoje. Por vezes, uma história no momento certo pode ser o catalisador de transformações profundas. Aqui no canal Vingança do Dia, acreditamos que cada história de superação compartilhada é uma luz acesa na escuridão. Juntos, formamos uma constelação brilhante que ilumina caminhos antes considerados intransponíveis. Sou Juliana Moraes e esta foi minha história de traição, descoberta e renascimento. Não o fim que planejei, mas o começo que mereci. Inscreva-se, ative o sininho, comente sua experiência e apoie este trabalho. Sua participação faz toda a diferença na continuidade deste projeto que transforma dores em lições poderosas.